quanto é difícil a gente mudar a forma de olhar o mundo, quando a gente já tem um caminho, né? Então, eu perguntaria aqui, como nós dividiríamos a natureza, por exemplo, se a gente escutasse que nem um cachorro, visse a limitação de um gato. A nossa divisão seria outra. Para começar, que o gato não vê cor. Ele tem uma sensibilidade para a luz, que a menor coisa de iluminação ele capta o movimento. Então, se nós tivéssemos a visão de um gato, a nossa matemática seria outra, não sei nem se existiria dessa forma, a nossa língua, a nossa comunicação seria totalmente diferente. Se a gente escutasse que nem um cachorro, que tem uma capacidade auditiva ampliada, diferenciada da nossa, né? A gente ouviria sons aqui que a gente nem sonha que estão passando aqui, mas nós não sensibilizamos. Então o nosso mundo seria outro, totalmente diferente desse que nós estamos aqui agora delineando. Então eu chamo isso até no meu outro livro, O Homem Além do Homem. Aqui no primeiro livro eu já falo que é a condição humana. No segundo eu ampliei isso de uma forma mais palpável. Eu chamo que é a dimensão H, quer dizer, a dimensão H maiúscula, que é a dimensão humana que faz essa divisória, como a gente percebe o mundo. Tem a dimensão G, que é a do gato, a dimensão C do cachorro, e tem, quer dizer, é como se interage com esta natureza. Então, se hoje a gente sabe, né, que tudo que existe é vibracional, nós somos seres vibracionais. Né? A gente pode fazer essa leitura também pelo que eu chamei de inconsciente relativismo. Naquela ocasião, eu fui por uma pesquisa que eu fiz com pessoas que não enxergavam, deficientes visuais, para poder pesquisar o que se dava nessa história. Naquela ocasião, eu investiguei os sonhos, por exemplo, porque, por exemplo, para a física, aonde tem cor, tem presença de ondas eletromagnéticas de luz, portanto, frequências da velocidade da luz. Né? Não há na natureza, é impossível. Se a gente apagar todas as luzes aqui dessa sala, ninguém vai enxergar nenhuma cor, ela vai acabar. Então, na natureza, aonde a cor, há a onda eletromagnética, inevitável. Existe a cor pigmento e a cor luz. O Sol é um exemplo de cor luminosa. Pois muito bem. Enquanto a gente sonha, né, sonho é colorido. Preto e branco é cor fisicamente. Aí você vai dizer, bom, e daí que então, de alguma maneira, isso aponta para que a gente pense esse sonho como um fenômeno eletromagnético. Porque se ele está colorido, né, ele é eletromagnético. Mas não, isso pode ser uma ilusão da memória, pode ser alguma coisa por aí, pode ser uma fantasia, não precisa ser uma realidade que se meça. Mas existe um segundo dado. Enquanto sonhamos, somente enquanto sonhamos, os nossos olhos se movimentam, que é o movimento REM. E se os nossos olhos são os receptores dos eletromagnéticos, eles sofrem estimulação, só pode estar sofrendo estimulação se de fora está tudo, não tem estímulo, então está vindo de dentro. Então é como se as ondas internas, se houvesse ondas eletromagnéticas sendo estimuladas de dentro para fora, oferecesse movimento REM. Certo? É claro que isso é uma hipótese bastante provável. Se a gente for pensar, precisaria isso ser mais investigado, mas é quase que evidente isso, a menos que a física, lá com o conceito de onda eletromagnética, esteja equivocada. Aí haveria um lugar onde há cor, onde há estímulo eletromagnético que não fosse por onda eletromagnética. Até pode ser, mas eu prefiro ficar com esse outro lado da história. Né? Bom, aí você vai dizer assim, sim, mas só isso então ainda não diz de sonho com psiquismo. Foi quando eu fui pesquisar sonhos com cérebro e descobri que eles utilizam a memória como sonho. Eles sonham com a memória visual deles, que aparece no sonho, do tempo em que eles enxergaram. Então, sonho usa memória. Então, a memória só não é psiquismo. Né? Então, vem o segundo ponto. O outro ponto, que é, se nós construímos histórias, aí sim é psiquismo. Então a gente pode dizer que sonhos são fenômenos que se processam sob ondas eletromagnéticas e que é um fenômeno psíquico, sim. Porque não basta a gente querer que seja. Há muita gente que diz que o sonho é visão, é adivinhação do além, etc. A gente tem que demonstrar que o sonho é um fenômeno da psique. E eu acho que essa pesquisa que eu fiz demonstra, né? Pelo menos parte dele é. Certo? Com isso, então, você tem no nosso organismo, né, cai num problema sério, um aparente paradoxo.
que o nosso organismo ele teria, paralelamente, o nosso complexo, duas velocidades. Uma velocidade do nosso dia a dia, zero, próxima comparada da luz, zero e tal, e uma outra interna psíquica que funcionaria a velocidade da luz, ou próxima da luz, por causa porque a onda eletromagnética se processa a essa velocidade. É claro que uma vez eu conversando com o físico, ele não conseguiu, depois ele botou a mão na cabeça e disse, mas isso foi uma loucura, mas é assim que a gente se apresenta na nossa área. E se a gente pensar bem, aí o que a gente acontece? A gente teria então dois sistemas de referência, um sistema inconsciente que se processa a velocidade da luz e um sistema consciente que se processaria a velocidade próxima a zero, se comparada da luz. Quando você tem essa relação, inevitavelmente você obtém os efeitos relativísticos, que é a dilatação do tempo, a contração do espaço e a alteração da massa. No caso da massa não nos interessa, isso é pela física, mas inevitavelmente a gente vai encontrar isso em qualquer situação que encontre esses dois sistemas. E aí é muito interessante porque a gente vai ver o seguinte, o nosso sonho parece um absurdo, de uma lógica, ele tem uma outra relação do tempo. A gente às vezes acha que foi muito, quer dizer, por quê? Nós estamos numa dilatação do tempo, é diferente o referencial de tempo dentro do sonho, na hora que nós estamos sonhando, porque são sistemas que estão funcionando diferente. E com isso, a gente começa a ver mais longe. A gente então vai dizer, então, a psique ela estaria tão... Nós, seres humanos, estaríamos inseridos no contexto de... A natureza, na época, eu trabalhei com o conceito do Einstein de 4 dimensões, 3 de espaço e 1 de tempo. Hoje, a gente tem a teoria das cordas, que já existia na época, mas, enfim, eu não entrei por ela nesse livro, que são de 11 dimensões. Quer dizer, é claro, você vai dizer, isso é física? Não, isso é a natureza. Então, inevitavelmente, o ser humano está inserido no contexto de 11 dimensões. Eu aqui trabalhei com as 4 do Einstein. Então eu diria, aqui eu digo que o ser humano está inserido no contexto de 4 dimensões, onde uma delas é o tempo. E a capacidade simbólica nossa, ela só funciona em 3 dimensões. Acima de 3 dimensões, a gente cai na abstração, a gente não consegue simbolizar, não consegue, vamos dizer, materializar, pensar simbolicamente. A gente cai numa abstração pura. Tá? Então nós somos seres de 11 dimensões ou 4 dimensões, mas que só podemos, que fazemos o recorte do simbólico nas 3 dimensões. E é essa divisão que nós fazemos no mundo. Se nós fôssemos capazes de pensar em 4 dimensões, nós faríamos uma outra divisão do mundo. Então, isso tudo que a gente vive, na verdade, o aparente paradoxo é um aparente paradoxo. É um paradoxo pela nossa divisão, porque nós não conseguimos ter a visão da totalidade. Esse, então, é um pilar que é mais sofisticado e é onde põe tudo isso que eu falo no campo da ciência. Porque isso é refutável. Isso dá para você pensar de uma forma mais sistematizada. Isso não está simplesmente no campo da filosofia.